Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós estamos pregando aqui, pelo menos às quartas-feiras, quando eu prego, estou pregando a carta de Pedro. Estamos pregando versículo por versículo. Quem que já participou de um culto assim, versículo por versículo da Bíblia? Profundo, né? Bom. Amém. Que vocês estejam intercedendo pela minha pregação agora. Amém. Para que Deus possa falar através da minha vida e nossas vidas possam ser edificadas em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Arruma uma Bíblia para a Cris aí, ó. Sim, arruma para essa galera. Que todos possam acompanhar a leitura da palavra. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, 1 Pedro 2, só 2 versículos, o 9 e o 10. Eu queria continuar, na verdade, falando sobre a nossa identidade espiritual em Cristo. Quando você se converteu ao Evangelho, você agora tem uma nova identidade, o cristão tem 2 identidades. Quando eu abro a minha carteira aqui, ó, onde é que está? Em algum lugar, aqui, ó. Esse aqui é o meu RG. Aqui fala o meu nome, o ano que eu nasci, o mês, o nome dos meus pais. Mas nós temos uma outra identidade também. E nós não podemos sair na rua sem essa dupla nacionalidade ou identidade. Quem nós somos no Brasil, mas também quem nós somos no reino de Deus. Nós estamos aqui hoje à noite, somos cidadãos de uma outra pátria. Sabe quando você percebe que você é de outro país? Quando você está visitando um outro país. Por favor, passaporte. Eu já viajei bastante, né? E quando você está em outro país, outra nação, a primeira coisa, quando você pisa, sai do aeroporto, quando você está chegando, você tem que mostrar o seu passaporte. Significa da onde você está vindo. E nós temos um passaporte celestial também, Nós temos uma identidade espiritual. E Pedro aqui nessa carta, agora ele está falando sobre isso. Versículo 9 e 10 diz assim: mas vós sois. Então aqui, olha o que nós somos. Quero que vocês leiam junto comigo aqui. Vós sois geração eleita. Então, aí ó, primeiro item, geração eleita. Segundo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou exclusivo de Deus. Aqui ele já deu 4 característica desse passaporte, dessa nova nacionalidade que nós temos. Com que propósito? Para, toda vez que a Bíblia usa a palavra para, está falando de propósito, finalidade. Então, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para o quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Agora ele vai dizer qual é. Para que anuncieis, somos tudo isso para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda. Vós que em outro tempo não éreis povo. O que a gente era antes do Evangelho? Cidadão do inferno, filhos da ira, filhos da desobediência, só coisa ruim, só o que não prestava.
estava do outro lado. A irmã estava contando as coisas, como que era a sua vida antes, né? Coisa feia. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Curva a sua cabeça comigo. Vamos pedir a Deus graça nessa meditação de hoje à noite, para que a gente saia daqui edificado e talvez lembrando aquilo que nós somos por causa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra me dá uma identidade em meio a uma cultura, em meio a uma sociedade que o tempo todo está tentando colocar em nós rótulos. Sociedade o tempo todo está querendo muitas vezes diminuir, desfavorecer, até mesmo zombar daquilo que nós somos. Mas não importa o que a sociedade diz. Às vezes até mesmo dentro da nossa casa, às vezes dentro do lar, às vezes pode ser que a sua família te despreza, te olha com um olhar diminutivo. Mas nessa noite o que importa é o que Deus diz na sua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que Deus diz que você é. Essa é a nossa identidade, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, na carta de Pedro, ele descreve os cristãos de várias maneiras. Nós vimos aqui na semana retrasada que nós somos pedras vivas, né? Eu falei sobre o que é ser pedra viva, que Deus está edificando um grande templo, não material, porque igreja não é isso aqui. Isso aqui é um salão que a gente alugou da imobiliária. Mas o que torna esse lugar especial são as pessoas que estão aqui dentro hoje à noite. Porque se nós sairmos daqui, esse lugar é só cimento e tijolo. Mas nós somos pedras vivas de um edifício que Deus está construindo, casa viva, como diz o louvor da Garcia. Pedras vivas de um templo que está sendo edificado, que é a Nova Jerusalém. As pessoas imaginam a Nova Jerusalém como uma cidade, mas eu quero te dar uma revelação. Nova Jerusalém somos nós aqui somos a nova habitação de Deus, porque Deus não habita em templos, Deus habita em pessoas, aleluia. Cada um de nós somos pedras vivas dessa cidade celestial, aleluia. E aqui no nosso texto, ele usa 4 expressões aqui para falar do povo de Deus. Como nós vimos, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio ou sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Vamos meditar nessa expressão geração eleita ou raça eleita. Para isso nós temos que lembrar, vamos voltar um pouquinho lá no Éden. Quando Deus criou, Ele preparou o Éden, preparou todas as coisas e colocou um casal no Éden. Como é o nome do casal que Deus colocou no Éden? Adão e Eva. E o desejo de Deus era que através, então vai anotando aí as revelações de Deus. Deus queria que através de Adão e Eva, ele pudesse reproduzir uma família espiritual. Adão e Eva não era só os nossos pais biológicos, hereditários. Não, Deus queria popular a terra com uma família espiritual. E essa família então seria Adão e Eva. De toda a criatura que Deus tinha feito, nem anjo, só Adão e Eva tinha o imago Dei, quer dizer, a imagem de Deus. Deus olhava para Adão e Eva e via
a si mesmo, como um espelho. Olha que lindo. É isso que deixou Lúcifer furioso, porque ele percebeu que até então ele era o top lá no céu. Até aí Lúcifer era o aferidor de medida, como diz lá no livro de Isaías, que fala que ele andava entre as pedras afogueadas. Ele era, né, o líder da música. Lúcifer era a coisa mais linda que tinha no céu. Mas quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele percebe que o seu lugar acabou, que o seu lugar foi tomado por um relacionamento mais profundo, mais intenso. Diferentemente do que a maioria dos pastores dizem e pregam, que Satanás caiu antes de Deus fazer o homem, eu estou convencido, baseado em Ezequiel 28 e Isaías 14, que Satanás caiu depois que Deus criou Adão e Eva, não antes. Foi depois. Porque ele era, se você ler o texto de Isaías 14, diz que Deus colocou ele no Éden de Deus, no jardim de Deus, para guardar, e ele vivia ali. Mas quando ele viu que a glória de Deus se revelava a Adão e Eva, e que o relacionamento deles ia crescendo em profundidade, e o relacionamento que ele tinha com Lúcifer tinha limites, e agora outra revelação: Deus não criou anjos para reinar com ele. Anjos foram feitos para servir. Anjos vão continuar existindo no céu para servir, mas você foi feito para reinar. Por isso que Apocalipse capítulo 1 diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes do nosso Deus. No livro do Apocalipse diz que eu vi tronos, não foi um trono só não, ele fala no plural, e vi tronos, e aqueles que estavam sentados sobre o trono. Quem é que estava sentado sobre o trono? Além de Jesus, no grande trono, né, que ninguém pode se assentar, quem mais é que estava? Quando ele vê os 24 anciãos, o que estava na cabeça daqueles 24 anciãos, gente? Me ajuda. O que foi que os 24 anciãos colocaram aos pés do Cordeiro? Coroas. Eles colocaram suas coroas. Por que coroas? Porque os 24 anciãos é uma figura de todos os salvos do Velho Testamento, 12 representando as 12 tribos do Velho Testamento e os 12 representando os apóstolos do Novo Testamento, representando todos os salvos de todos os tempos, que estavam salvos da velha aliança e salvos da nova aliança. Então cada um de nós aqui fomos feitos para reinar com Cristo. Anjos vão existir para servir, só nós aqui podemos reinar. Então quando eu olho para você, irmã Sandra, é branco, né? Duas vezes. Sandra, quando eu olho para você, sabe o que eu vejo? Uma coroa de alguém que vai reinar. Quando eu olho para o irmão, eu vejo um príncipe, uma princesa. Minha mulher vai falar aqui sobre as mulheres, né, o valor que vocês têm. Esse é o maior valor que vocês têm. O valor que vocês têm é que cada um aqui em Cristo vai reinar para toda a eternidade. Você vai ter funções nesse reino de Deus. Cada um de nós vamos ter funções. Cada um de nós vamos ter cidades para governar. Cada um de nós vamos ter até pessoas que vão estar debaixo da nossa liderança no céu.
Porque o reino de Deus é um governo. E quando Deus então cria Adão e Eva e coloca, outra revelação, não está nada no papel, mas o Senhor vai lembrando aquilo que a gente já leu. Quando Deus, olha, aleluia, segura essa aí, irmão, segura essa aí. Quando Deus já habitava no céu e Ele era o rei do céu, amém? Sim ou não? Deus já era rei antes de fazer o Adão e Eva e a terra? Sim ou não? Já. Então, quando Deus criou Adão e Eva e colocou ele no paraíso, Deus tinha uma intenção. Sabe qual que era a intenção? O céu, a terra, receba, seria uma embaixada do céu. O céu seria uma réplica, um pedacinho do céu na terra. Por isso que quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o que ele ensinou? Ensinou: venha a nós, venha na terra o teu reino. Esse sempre foi o desejo de Deus, descer na filial, descer na filial. E Adão e Eva eram então os representantes dessa geração eleita. Adão e Eva seriam os cabeças desse reino de Deus aqui na terra. Deus disse: eu tenho embaixadores na terra. Tanto é que ele dá para Adão, no capítulo 2 de Gênesis, o poder de dar nome aos animais. Deus não fala para Adão? Não sei se você sabe, mas na cultura judaica, quando você dá nome para alguma coisa, você se torna dono daquela coisa. Em Gênesis 1, Deus é quem dá nome. Deus está dizendo: Adão, eu sou aquele que dou o nome sobre todas as coisas, em Gênesis 1. Mas no capítulo 2 você pode dar nome, que agora você é um reizinho no meu mundo. Nas grandes criações eu que dou o nome, mas você é quem vai governar sobre os animais, e a terra vai estar sujeita a você. Deus colocou a filial na mão de Adão e Eva, e consequentemente de toda a raça humana e espiritual que Ele criou, cada um de nós aqui. Mas o que aconteceu com essa raça humana, que eram os representantes de Deus aqui na terra? Eles comeram do fruto, e o que aconteceu com a raça humana? Caiu, e todos nós experimentamos o que? Separação e morte. Agora nós estamos num reino caído, numa administração caída. A terra que dava bons frutos, agora passa a dar espinhos e abrolhos. Agora tem que suar. O trabalho é uma coisa criada por Deus, amém? Mas por causa do pecado entrou o sofrimento, espinhos e abrolhos. Então, através do primeiro Adão, entrou o pecado e a morte. Só que o diabo não sabia, porque quando a raça humana ficou condenada, o diabo usurpou esse reino. Sabe o que Adão e Eva fez quando eles pecaram e entregaram na mão do diabo? Tudo aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz, foi entregue pelo casal lá no Éden. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele falou para o diabo? Se ele se prostrasse e adorasse ele. Tudo isso, o diabo estava mentindo quando ele falou para Jesus: tudo isso te darei? Sim ou não? O que você acha? Não. Quando o diabo falou para Jesus: tudo isso te darei, ele não estava mentindo, porque Adão e Eva entregou a chave do reino da terra na mão do diabo. Por isso que Jesus veio para destruir as obras do diabo.
pegar de volta aquilo que Adão entregou de mão beijada, usurpou. Ele é um usurpador das coisas de Deus. Você imaginou como que deveria ser Adão antes do pecado, gente? Jesus é chamado de segundo Adão. Então Adão, com certeza, ele alcançaria coisas que a gente não consegue nem imaginar. Nós somos caídos, e quanta tecnologia, quantas coisas a gente não consegue fazer, mesmo pecador do jeito que a gente é. Imagina um Adão sem pecado, que ele não... Eu tenho para mim que Adão ia voar para o céu, voltar, ia fazer coisas extraordinárias. Quando a raça humana estava começando a crescer, a acordar, nós pecamos. Sabe que estágio que nós pecamos? Na maternidade. Era para a gente estar muito evoluído, com Deus, com tudo. Então a raça humana não chegou ainda na plenitude do que Deus queria que ela fosse. Nós somos ainda jardim de infância, mas lá no céu, assim como Ele é, nós seremos também. Lá no céu nós vamos estar no nosso potencial, sem pecado, sem morte. Adão tinha acesso à árvore da vida, e quando Adão se alimentava da árvore da vida, o que ele recebia? Imortalidade. Por isso que quando ele pecou, Deus colocou anjos, querubins, para que ele não comesse da árvore da vida, para que ele não continuasse vivendo em pecado eternamente. Senão a gente ia ter um Hitler até hoje. Já pensou? Um Mussolini, um Saddam Hussein. Então Deus limitou a vida do homem, como diz em Gênesis 6, quando ele vai falar para Adão: agora não existe limite para a maldade do homem, desde o seu nascimento, desde a sua idade tenra até a sua vida adulta. O meu espírito não instará com o homem para sempre. Eu estou lendo a Bíblia toda, de novo, e ele fala isso em Gênesis 6, o meu espírito não instará com o homem para sempre. Deus falou: eu estou cansado. Adão pegou, o Noé pega a pombinha, coloca a pombinha, ela volta. Pega a pombinha, volta. O corvo não voltou não, ele ficou comendo carcaça, ficou comendo, que é um animal de rapina. Mas a pombinha, ela só foi embora depois que ela pegou o que na boca dela? Falta um raminho. E depois, por quê? Agora tem vegetação, porque a pomba, que representa o Espírito Santo, Jesus, não vai comer comida de rapina, porque ela é pura, ela é limpa. E nunca mais a gente ouve falar dessa pomba na Bíblia toda. Vocês já perceberam? Sabe onde que essa pomba vai voltar de novo? No batismo de Jesus, quando o Espírito Santo vem em forma de pomba, para dizer: sobre ele está a pureza da santidade. Então só nas páginas do Novo Testamento que essa pomba repousou sobre o Filho de Deus. Jesus então é chamado no Novo Testamento de segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão levou toda a raça humana à queda. O primeiro Adão levou toda a raça humana a experimentar o pecado. Todo ser humano, em qualquer sociedade, eu morei nos Estados Unidos, pode ser uma sociedade super sofisticada como a América, pode ser, eu também já estive na África, pode ser uma sociedade com poucos recursos. Todos nós sabemos que tem algo errado no planeta, né? Que tem algo errado no mundo. Por que o mundo não vira? Por que a gente não resolve? Irmão, você acha que o mundo não teria recursos para resolver o problema da miséria? Sim. Você acha que a gente não teria condições de ter um mundo onde todo mundo vivesse bem? E a gente não consegue resolver? A gente não consegue erradicar o problema da miséria no mundo. Por que isso? Por causa do pecado e, consequentemente, por causa do egoísmo do ser humano. Mas Jesus é chamado de segundo Adão. Por que segundo Adão? Porque a primeira raça, a raça humana, caiu. E para essa raça, não tem como ela melhorar aos olhos de Deus. Vamos colocar aqui está o primeiro Adão.
e aqui está todos nós descendentes de Adão. Toda essa raça aqui está condenada, porque todos pecaram e todos nós nascemos como filho de Adão, e aqui está Jesus, o segundo Adão perfeito. Adão foi tentado no paraíso, Jesus venceu no deserto. Jesus agora é o cabeça federal, Adão é o cabeça federal da raça humana. Jesus agora é o cabeça federal da geração eleita. Todos aqueles que aceitam Jesus são tirados dessa raça caída e são transportados para o reino do Filho do seu amor. E agora o segundo Adão está construindo uma nova raça, uma nova espécie, que aquela primeira raça não conseguiu. E o diabo falou: venci, porque eu consegui derrubar a criação de Deus. E agora? O que Deus vai fazer? Porque a raça humana caiu, aquilo que ele chama de imagem e semelhança dele caiu. E agora? Só que o diabo não sabia que Deus tinha uma carta na manga. Deus, a segunda pessoa da Trindade, disse: então eu vou me sacrificar por essa raça que o Senhor amou. E a segunda pessoa da Trindade deu um passo, dizendo: pode me sacrificar, Pai, porque você vai pegar de volta a raça caída. E Jesus agora se transforma no pai de uma nova raça. Na linguagem de Paulo, ele diz que Jesus é o primogênito entre muitos. Jesus, sabe aquele propósito de Deus de ter uma nova raça? Ele está fazendo através do Filho, que é o príncipe, que é o primogênito daqueles que, através da fé, saem dessa fila e entram na fila da raça eleita. Então, Senhor Aparecido, o Senhor agora faz parte, o Senhor tem uma nova estirpe, o Senhor agora tem faz parte de uma nova raça. Não é a raça brasileira e não é a raça adâmica, é a raça eleita, que são aqueles que foram comprados. Quem é essa multidão? João disse no Apocalipse. E da onde eles vêm? Ele disse: esses aí vêm, foram aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A eles é dado acesso à árvore da vida. A eles é dado acesso. Sabe aquela árvore que foi proibida no Éden? Ela vai estar de novo lá na Nova Jerusalém. E todos os remidos vão poder comer da imortalidade, imortalidade, mais imortalidade, imortalidade. Lá no céu o senhor vai ser como criança. O seu corpo está envelhecendo, o meu está envelhecendo. Aqui a sua mão está até tremendo, né? Mas lá no céu o senhor vai ser novinho. Ele vai te dar um corpo novinho, onde a morte não penetra mais, nem o envelhecimento, nem a ruga, nem as lágrimas, nem a tristeza. Vai ser de glória em glória para todos sempre. Amém. Vai ser para sempre. Nós vamos beber da imortalidade e vamos existir num corpo glorificado para todos sempre. Amém. Lá eu vou poder abraçar minha mãe. Vou poder abraçar minha mãe. E ela vai dizer: olha, filhinho, esse aqui não morre mais. Esse corpo aqui agora é para sempre. Nós que perdemos familiares em Cristo, lá eu vou poder conhecer o meu avô que eu não conhecia, o seu Manuel. E ele vai estar bonitão lá no céu. Porque a Bíblia diz que semeia o natural para que se colha o que é espiritual. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo dá uma aula sobre o corpo glorificado. Ele diz que o mortal vai ser revestido da imortalidade. Não morreremos nunca mais. E isso para sempre. Nunca mais dor nas costas.
nunca mais enxaqueca, nunca mais dor nas pernas, nunca mais. Não, vai ser para sempre. Não, sem artrite, sem artrose, sem osteoporose. Vai ser renovado. A morte vai ser tirada, o aguilhão. Por isso que Paulo termina 1 Coríntios 15 dizendo: a gente está cantando esse louvor pela fé, porque ainda não é uma realidade, mas quando Jesus vier nós vamos cantar de fato e de verdade. Onde está, a morte, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, mas ele vai dizer assim: tragada foi a morte, porque Cristo ressuscitou. Tragada foi a morte para sempre. O segundo Adão, Paulo vai dizer que esse trouxe a vida e a imortalidade. Por isso que Paulo, quando viu o céu, ele falou: quero morrer logo. Por isso que Paulo, quando viu o céu, ele disse: para mim o morrer é lucro. Como é que você fala? Todo mundo ama a vida aqui. Como é que um cara diz assim: morrer é lucro? Não é suicida que não suporta mais a vida, né? Que não aguenta mais viver. Não, Paulo diz: para mim morrer é lucro. Porque ele disse: conheço um homem em Cristo Jesus, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Esse foi ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito nem dizer, viu coisas inefáveis. Paulo disse: eu não vejo a hora de sair daqui e ir para o céu, porque o que está me esperando é lindo demais, é lindo, a cidade maravilhosa, tudo lá é perfeito, tudo lá é maravilhoso. Não tem palavras. O que João usou de palavras é alegoria. O que a Bíblia usa como céu, rua de ouro, isso aí é tudo alegoria. Porque o que é ouro perto da glória de Deus? Não é nada. Não existe. Quando João está escrevendo o Apocalipse, ele está dizendo: lá no céu tem ruazinha de ouro, viu? Você vai ficar pisando. Não, ele está tentando encontrar coisa na linguagem humana que possa descrever o indescritível, que possa falar de uma realidade que deixa qualquer um louco. Não tem palavras para descrever o que os olhos não viram, o que não subiu no coração do homem, nem passou na sua mente. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É indescritível, irmão. É uma alegria e uma paz que, se Deus mostrasse o céu, você ia querer morrer amanhã mesmo. Você ia torcer para morrer a qualquer hora. Isso aqui, ó, o mundo é gostoso. A gente come bem, né? Hoje comemos gostoso. A gente se diverte. Mas é incomparável o que Deus tem reservado. Vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei para vos levar, para que vocês estejam comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Sua casinha está reservada lá no céu. E não vai pagar aluguel. Aqui tudo é emprestado. E essa geração eleita, eu já vou terminando por aqui. Eu só estou no primeiro tópico, então nós vamos ter ainda mais 3 quartas-feiras da minha pregação, só falando desse versículo ainda. Então olha que coisa incrível. Essa raça eleita é feita de pessoas de todas as etnias. Está errado os testemunhos de Jeová quando falam que é 144 mil. Eles não leram todo o capítulo. Porque quando fala dos 144 mil, ali representando Israel, continua lendo. Sempre que testemunha de Jeová vai em casa, eu falo: agora lê o próximo versículo que diz: e também viu uma grande multidão de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos. O céu não é um lugar para 144 mil. O céu vai estar abarrotado de
continente americano, o céu vai estar populado, e lá vai ser um só povo remido. Ali nós vamos estar todos juntos ali, porque o céu será de um povo comprado pelo seu sangue. Esse é o céu que nós vamos morar, esse é o céu que nós vamos habitar. Uma geração eleita. Nessa geração eleita não existe etnias, não existe classe social. É isso que o livro de Tiago está doido da vida. Qualquer dia eu vou pregar aqui também o livro de Tiago. O livro de Tiago fica louco, porque ele diz que os irmãos estavam fazendo acepção de pessoas. Ele diz: quando chega o rico, vocês com o anel na mão, vocês colocam eles no primeiro lugar. Vocês esqueceram que Deus escolheu os pobres desse mundo, que Deus se revelou os que não são, que são os ricos que vos oprimem. São eles que muitas vezes levam vocês aos tribunais. Deixa de ser besta. Se ele fosse escrever hoje, falar: oxe, deixa de ser besta, abestado. Porque Deus escolheu as coisas improváveis. O que nós estamos falando aqui, nem faculdade teológica, nem faculdade de filosofia, nós estamos falando de coisas eternas, que a mente do homem não consegue captar. Nós estamos falando a sabedoria de Deus aos sábios e entendidos, porque a sabedoria de Deus, vós tendes a mente de Cristo. O que eu estou falando aqui é só quem tem a mente de Cristo que pode entender. Então, questões culturais, raciais, tudo isso não é nada em Cristo. O que importa é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que importa é que eu e você somos filhos e filhas comprados pelo precioso sangue, que foi feito, que foi pago um alto preço para que contigo fosse chamado meu irmão. Foi pago um alto preço. Essa é a nossa identidade. Aqui nós estamos falando só uma fagulhinha, só puxei uma linha aqui, ó, só um pensamento. Eu ia pregar 1, 2, 3, que vai ficar para as próximas quartas-feiras. Aqui é só o primeiro tópico da mensagem, só hoje o primeiro tópico, só. Aqui já são 9h15. Então é alimento espiritual. Deus quer que você saia daqui sabendo: eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não sou essa pecha que as pessoas colocam, eu não sou os rótulos que me colocam. A minha identidade é aquilo que eu sou em Cristo. E a Bíblia diz que eu sou raça eleita, que eu sou geração eleita, que agora eu estou plantado na videira, que agora eu estou enxertado em Cristo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Curva a sua cabeça, vamos orar na presença do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quero te agradecer nessa noite. Só o volume, pela tua presença aqui conosco. Pai, eu quero até te pedir perdão. Pode deixar. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós aceitamos os rótulos que a sociedade coloca: que você é pobre, que você é viúvo, que você é mulher solteira, que você é mãe solteira, que você não tem ninguém por você. São mentiras do inferno. Você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Você foi comprado por um alto preço. O que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é amado, você é aceito. Você foi aceito por Cristo. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Você é dele. Você faz parte dessa nova família eleita. Você faz parte dessa nova raça humana que foi inaugurada
por Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre os mortos. Aleluia. Não aceite refletir o espelho social, porque o espelho social é um espelho distorcido. Você não é o reflexo da sociedade, você é um reflexo da cruz. Você é um reflexo daquilo que a cruz conquistou. Você é filho. Venha comer na mesa do seu pai. Hoje tem comida na casa do pão. Deus te abençoe em nome de Jesus.